vou pedir que a Luciana ore por nós, nesse pequeno momento, invocando a presença do Senhor conosco, né? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos que esteja conosco nesse momento, que vamos estudar mais a Tua palavra. Ó Pai, faça com que a Rosa transmita, através do Seu Espírito Santo, a mensagem que Tu queres que a gente receba nesse momento, ó Pai. Te agradecemos por mais essa oportunidade de poder estar contigo, estarmos aqui reunidos para escutar e aprender um pouco mais da Tua palavra. Amém. Pai, te pedimos uma bênção especial para a nossa nação, ó Pai, para esse povo que está sofrido, que as pessoas façam suas escolhas de forma consciente e que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Nós te pedimos que esteja conosco e também com todos os nossos queridos que não puderam estar aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso mesmo, né? Um dia especial, o dia de hoje, um dia que a gente vai precisar estar muito, assim, segundo a vontade de Deus, né? Porque é tão difícil essa parte das escolhas, né? Ainda mais quando são escolhas coletivas, né? Que não são escolhas só para a gente. Então, parece que as escolhas pessoais parece para mim, às vezes, que é mais fácil de fazer. Mas quando é uma escolha, eu sempre acho isso muito delicado, muito complicado. Vamos lá, então. Nossa lição de hoje é de número 3. Eu postei, eu acho que foi sábado ou sexta-noite, não me lembro, a chamadinha, né, para a gente poder, inclusive, quem não tinha lição, quem não tinha revista, para poder já ir, pelo menos, preparando os textos bíblicos, né? Sempre que são textos do Antigo Testamento, eu sempre acho que a gente precisa dar mais atenção, porque não é muito simples, não é muito fácil a gente compreender as práticas, né, do Antigo Testamento, enfim, a forma como os textos são construídos, tudo isso. Então, se alguém conseguiu ler, que bom, isso ajuda a gente a já começar aqui, né? Sobre o que é que nós vamos conversar hoje, né? É uma lição que tem um personagem assim muito especial, né? É uma mulher chamada Rispa. Em algumas das traduções vai aparecer Respa, mas de qualquer forma é um nome próprio de uma mulher, é de uma concubina do rei Saul da época, né? E a história que nós vamos usar, que é a história de Rispa, ela vai nos ajudar a compreender o tema de hoje, que é a questão da importância, né, da gente se comprometer pela justiça e pela dignidade humana. Não é uma lição importante e não podia ser nada melhor do que isso para o dia de hoje, né? Que é um dia especial, importante, assim. Então, eu fiquei muito tocada quando eu me dei conta que era um domingo importante, porque, na verdade, quando eu digo que é mais fácil a gente fazer escolhas pessoais, né? Eu sempre penso que é a ideia de que é difícil falar dos outros que são mais desfavorecidos do que a gente, né? Mais empobrecidos sob todos os pontos de vista. Aspecto material mesmo, da comida, do alimento, da casa, das coisas mínimas, quanto também da educação, da formação, da cultura e tudo, né? É sempre difícil, eu sempre acho difícil a gente se colocar nesse lugar, que não é o nosso lugar, a gente, por uma razão ou outra, a gente já está num outro lugar. E eu peço sempre que Deus me ajude a traduzir isso, né? Quando eu estou, às vezes, no sinal, esperando ver alguém pedir que eu dou uma moedinha, um dinheirinho, enfim, eu sempre penso que Deus ajude a pessoa, que isso ajude a pessoa a se enquadrar e se encaixar num lugar melhor de vida, né? Seja ajudando a comprar uma comida, seja a se sentir amada, a se sentir cuidada e assim por diante. Então, assim, muito difícil essa questão de se colocar no lugar do outro. E as escolhas recaem por aí, né? Elas vão por esse caminho, né? Quem é o candidato melhor para mim ou para a totalidade da população? Para mim ou para todos os outros? Quem é que beneficia a mim? E será que é benefício para mim? É o melhor benefício para todos? Certamente não é, enfim. Então, esse é o percurso, é o nosso objetivo de hoje, é refletir sobre a importância, né, de se comprometer com a luta pela justiça e com a luta pela dignidade humana, não é? E isso, então, de Samuel, 2 Samuel,
tem 2 textos escolhidos. O primeiro texto apresenta a Rispa, né? Ela entra assim rapidinho no meio da história e depois ela desaparece e vai aparecer lá na frente no capítulo 21, capítulo 3 do 21. Então, nós vamos ler rapidamente aqui, acho que vou até ler rapidinho, que eu acho que fica mais rápido, aqui não precisamos ter problema de... Não é? Samuel 3, de 7 a 8, que diz assim: teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Esbonete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Esbosete, e disse: sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa dessa mulher? Bom, e aí termina o texto selecionado do capítulo 3, depois nós vamos lá para o 21. Mas antes de ir para o 21, eu queria dizer assim, né, que essa Rispa, que aparece rapidinho, a concubina de Saul, é, na verdade, aquela que tem uma configuração menor, né, na estrutura familiar da época. Claro, é a segunda, né? É a outra, vamos dizer que a gente, na modernidade, é a outra, né? Então, essa outra, ela está quase numa condição de... no geral, essas mulheres, elas eram ou ganhas, né, numa situação de guerra, então, meio que um troféu, te dou as... Às vezes, ela não era nem concubina no lugar de origem, tinha uma situação social mais elevada, mas no ganho das guerras, ela acabava sendo um troféu que era dado, né? Ou ela era adquirida na situação de vitória, então, já que o outro perdeu, ele me vende barato, né, as suas coisas, aquilo que não está ganho na guerra, enfim. Então, tinha vários acertos aí, né? Então, nesse sentido, ela é sempre desvalorizada socialmente, é alguém que não tem valor social, né? Está sempre numa posição inferior. E a gente vai ver depois, no outro pedaço do texto, que mais do que nunca ela sofre, essa Rispa sofre uma dor imensa, ela perde os filhos, e aí a gente vai ver a história, mas ela não pode sequer reclamar, tão inferiorizada que ela não consegue reclamar, né? E é interessante pensar que, por mais estranho que possam nos parecer esses hábitos, esses costumes, essa cultura da época, o Antigo Testamento ele ainda busca ser justo, né? E há, inclusive, lá em Deuteronômio 21:10, isso está citado na revista, depois cada um que não leu pode ler e pode localizar. Mas está citado um texto, Deuteronômio 21:10 até 14, não é? Em que há uma lei para defender os direitos dessas mulheres, uma tentativa de defesa, de ainda dar uma certa dignidade. Então, é muito interessante pensar que o povo de Israel, mesmo sendo um povo bélico, brigava como os outros, mas ele ainda tentava trabalhar melhor do que outros povos, né, com um pouco mais de valorização do inimigo, do perdedor, vamos dizer assim. Então, tem lá vale a pena ler esse Deuteronômio 21, de 10 a 14, porque mostra o cuidado, né, nas leis judaicas, com essas pessoas, com essas mulheres, né? E o que acontece com a Rispa, né? Por que ela acaba sendo importante para nós? Porque não só ela vai apontar para nós, com a sua história, a importância da luta pela justiça, quanto ela vai sofrer uma injustiça, né? Porque ela vai se ver envolvida numas palacianas, né? Aquelas confusõezinhas que tem as altas esferas da vida. Não, eu não estava me metendo do seu pai, ele diz para Esbozete, ele está dizendo, não me envolva nessa conversa, porque eu não estou nessa conversa aí. Né? E aí a gente, então, vai ver a segunda parte do texto, Luciana, se tu puder colocar para nós, que é a 2 Samuel 21, de 1 a 14. Esse é o texto, aí dá a confusão toda e a gente vai entender um pouco melhor. Tá?
Então, 2 Samuel 21, de 1 a 14. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas, que era um povo que também estava em guerra naquela época. Então chamou o rei, os gibeonitas, e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Eram outros povos que constituíam todo aquele grupo. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Havia um acordo na luta lá, vários povos envolvidos, e Saul havia prometido: não, eu vou poupar aqui os gibeonitas. E, na verdade, não poupou, né? Então, isso ficou lá um incômodo entre eles. Perguntou Davi aos gibeonitas: que é isso que eu vos faça? Lá na frente, quando Saul é retirado do poder. E aí, os gibeonitas respondem: que vos resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor, porque já que tinha terminado a guerra, eles tinham sido partícipes da guerra e que eram, em princípio, inimigos. Então, os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu então vos faça? Porque Davi agora era o rei, né? Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em de Israel, porquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Então eles dizem: bom, de Saul não quero nada, nós queremos os filhos dele, a descendência dele. Olha que loucura que é essa como é que eu vou dizer assim, essa vingança, né? Bom, e aí assim, porém o rei poupou a Mefibosete por causa do juramento ao Senhor, que entre... Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que é a concubina de Saul, a segunda, né, mulher de Saul, que tinha tido de Saul, e a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filhas de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Então, assim, 7 pessoas. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, era mãe de 2, né, dos 7. Tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, uma rocha, né? Desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi que o que fizera a Rispa, filha de Aiá, perdi aqui. É o 11. Foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Quer dizer, Davi ficou sabendo que ela tinha feito isso. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Bom, a história é comprida, é cheia de detalhes, não é? Os nomes são estranhos para a gente, mas o que é importante assim para a gente pegar nessa conversa toda? Né? Primeiro que a Rispa ficou lá meio sem ser protagonista da história. Fizeram o que fizeram com os filhos dela e está tudo certo, no sentido de que ela não tinha como interferir nisso. E aí ela toma, né, uma decisão interessante, que é proteger esses corpos, que a gente vai ver em seguida, né? Mas a luta palaciana, a trama palaciana lá,
é que, na verdade, o Esbozete, ele acusa o Abner de ter estado com a Rispa. E isso representava, na verdade, isso, quando ele usa essa estratégia, ele está dizendo para Abner, eu sei que você deseja chegar ao poder. Então, como eu não posso dizer isso assim, porque eu não posso provar, eu vou fazer uma intrigazinha menor, que é a intriga com a Rispa, né? Então, todo mundo meio que sabia dessa história, não é? E quando Davi assume o trono de Israel, então os gibeonitas, que haviam sido perseguidos pela família de Saul, exigem essa reparação de Davi, né? E pedem a vida dos descendentes de Saul e seus filhos e netos. Então, aqui é o primeiro pedaço dessa história. O que a gente entende por trás é que havia uma briga velada a casa de Saul e a casa de Davi. Havia ali um problema, né? E Davi estava, na verdade, de olho no trono de Saul. Então, essa história acontece quando Israel entra em guerra contra os inimigos, que são, entre outros, os gibeonitas e vários outros povos, eles colocam em risco o trono, né? E Saul morre nessa história. Morre como aquele que perde a guerra. O corpo dele e do filho também estavam lá atirados de qualquer jeito, não tinha feito para eles as honrarias próprias de um rei, mesmo que tivesse perdido a guerra, né? E tinha direito a isso. E é interessante que quando a Rispa, então, resolve, ela, por tabela, ela atinge o Saul e o Jonatas, né? Então, quando Davi entra, o incômodo que tinha acontecido entre eles, Davi não só salva quer dizer, faz justiça aos filhos, mas faz justiça também ao antigo rei, né? Então, há um resgate geral disso, né? Rispa aparece, então, novamente, para lamentar essa morte dos filhos, né? O papel dela foi fazer esse lamento que era muito próprio, né, dos judeus. E a gente herdou muito isso. Eu me lembro quando eu era pequena, a Estela vai lembrar também, quando morria alguém da família, a gente fazia luto, botava preto, a família botava filho, mãe, todo mundo ficava de preto por 6 meses, né? Depois botava uma talazinha no braço, né? O olho usava no casaco, assim, uma faixinha preta, dizendo que ele estava já num luto mais distante, mas que ainda... Essa prática de honrar os mortos e de construir assim os cuidados funerários era muito comum, era isso mesmo que tinha que fazer. Então, era uma desonra muito grande quando os corpos dos mortos não tinham a chance de ter Agora, quando a Rispa, os estudiosos vão dizer que ela deve ter ficado cerca de 6 meses lá cuidando dos corpos dos filhos. Imagina como que é isso, né? O cheiro da decomposição. Bom, como estava na terra, sei lá o que mas pelo menos ela não deixou as aves bicarem, né? E nem os bichos, viriam bicho de 4 patas mesmo para pegar. E ela, então, quando ela faz isso, ela lamenta e ela reivindica, ao mesmo tempo, seu lamento na justiça. Bom, porque se não fossem os perdedores, então eles não teriam ficado lá, se fossem os ganhadores. É uma história de uma cultura de meritocracia, né? Quem tem o direito, quem tem o poder, tem os direitos, né? Bom, e aí, então, como é que ela faz isso? Que estratégia que ela usa? Ela vai para lá, ela faz sua dor numa ação mais concreta. Ela diz, bom, eu estou sofrendo, sim, perdi meus 2 filhos. A outra perdeu 5, ela faz por todos os filhos ali, né? Que não fala mais da Merab, que era mãe dos outros 5 filhos. Não sei se morreu, se não foi para lá, enfim. Mas ela resolve fazer por todos eles, né? Então, assim, é muito claro que o texto bíblico ele não dá mais voz para Rispa, ela não fala mais. Então, não tem nenhuma fala dela. Eu estou com raiva, eu queria que cuidar. Não, ela só faz coisas, ela age, né? Então, ela diz assim, ó, que ela por cerca de 6 meses, ela fica ali
nesse protesto, que é um protesto individual, né, da dor dela pela perda dos 2 filhos, e, ao mesmo tempo, é um protesto que se torna coletivo, porque ela põe em xeque a forma de tratar os mortos e, ao mesmo tempo, ela exige uma reparação. Ela está lá, ela não faz outra coisa senão não ficar lá cuidando dos filhos até que eles possam ter um enterro digno, né? E na revista, no estudo, assim, fica muito claro o quanto que ela teve vigor nessa reivindicação. Quanto ela... Bom, se a gente vai para a parte da lição nossa lá, que a gente de desenvolvimento da aula, ou ali a parte das palavras que iluminam, né? que é o conteúdo, né? Fica claro, então, quanto que assim, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação na vida, vamos dizer assim. Desde perder um filho, eu lembrei muito da Cida Rossi, né, que está vivendo esse momento tão doloroso com a perda do filho. Então, assim, todos nós estamos sujeitos a isso, a perda do filho ou a perda de sonhos, de projetos, das coisas. Enfim, a gente no fundo, a viver a vida é fazer uma caminhada de aceitação das nossas perdas, porque a vida é perda mesmo, é ganho também, mas é perda, é muito perda, né? Basta dizer que a gente vai perdendo a própria vida quando vai vivendo, né? E é interessante que quem perde a pessoa ou o fato, né, é que tem que lidar com a perda. Então, assim, quando a gente pensa nesses ataques, nessas pessoas que matam os outros, quer dizer, o ato em si é o ato, né? Agora, quem é que tem que lidar com isso? É quem perdeu o ente querido, filho, marido, né? Todos os dias no jornal e na televisão a gente está vendo isso, né? Então, há uma necessidade de achar o jeito de lidar com a perda. E a RISPA acha o jeito de lidar com a perda fazendo uma coisa. Eu nunca me esqueço, teve alguns anos atrás, sei lá quantos, uns 10, 12, uma criança foi sequestrada e foi morta em São Paulo, isso. E era uma família de japoneses. E eu não sei se você vai lembrar disso. E o pai, assim, desesperado, perdeu, era uma criança de 7, 8 anos, e aí, na sequência, ele resolveu, e era um marginal, assim, menino de rua que tinha, um jovenzinho que tinha matado. E aí ele resolve assumir a paternidade desse matador, né? E ele vai visitar na cadeia. Bom, essa história ficou pública, foi muito interessante. E o menino acaba sendo resgatado, depois ele vai estudar. Depois eu perdi a história, mas eu me lembro que dentro do presídio, o pai do que morreu assumiu, aí foi a forma como ele achou de lidar com a perda do filho dele, né? Uma loucura. Ele estava inconformado. Então, na verdade, essa atitude de como que a gente lida com a perda é cada um de nós que toma a decisão, né? E isso é muito interessante porque, assim, quando a RISPA pega o pano de saco, protege, encosta na rocha e faz, é como se fosse assim uma cabana, né, imagina, e ela fica ali, ela vai usando, né, aquilo que está disponível, né? E ela vai espantando as aves, ela vai ficando de plantão à noite. Claro, os autores dos estudos, eles vão dizer assim, devia ter gente que ficava lá ajudando ela enquanto ela dormia, os outros faziam, enfim. A gente não sabe como é que é, mas 6 meses é meio ano, é muito tempo. Devia ter ali um coletivo de pessoas, né, que ajudou. E isso fez com que ela assim, conseguisse sobreviver àquilo e prosperar. Ela ficou ali mesmo, até que veio a solução. E que solução foi? Então, a gente tem que pensar num mundo que não tem internet, não tem jornal. Demora a chegar a notícia, né? Quando chegou a notícia em Davi, já tinha meses. Quando Davi soube, e aí Davi vem, o texto vai relatar que Davi vem para aquele lugar e vai olhar, e aí toma as decisões, né? E a revista vai dizer para nós assim, o que a gente faz enquanto espera, né? O que a gente faz? Porque 6 meses é tempo demais. Imagina perdido no campo, assim, no meio, não sei aonde. Quer dizer, como que te faz isso? Então, a revista vai dizer assim, o povo era a oração, era o jejum, não é? A entrega disso tudo para Deus, né?
era ler e estudar, para nós hoje, os textos bíblicos. Na época nós não vamos ter texto, nós vamos ter só falas, né? E fundamentalmente se reunir a gente numa tentativa de expressão de serviço. A revista, ela tem um filme no canal Futura, depois eu vou pedir que a Luciana não passe agora para a gente não gastar um tempo, mas depois a Luciana coloca na nossa classe lá, tá, Luciana? Se tu puder fazer. E vale a pena, tem 3 minutinhos o filme, e é sobre as mães da Praça da Sé. Estava lendo a revista, estava me lembrando das mães da Praça de Maio, primeira coisa que eu me lembrei, né? Que nós sabemos que ficavam até encontrar. E aí a própria revista sugere que a gente veja esse filmezinho, que é assim, como que uma mãe cuja filha desapareceu e nunca encontrou, fez para lidar com essa falta, com esse vazio. Então, ela criou uma associação de gente que ficar procurando. Os dados são assim, 4.000 pessoas já foram encontradas, mas 20 e tantas mil estão desaparecidas ainda, enfim. Mas, quer dizer, como é que a gente faz isso funcionar? Essa dor imensa, porque a dor é uma força, tanto quanto a raiva, né? Tanto quanto o amor, é uma força mobilizadora. Então, como é que eu ponho a minha dor a serviço de alguma coisa que possa construir, né? Já que tudo o anterior foi destruído, né? Pelos atos aí e tal. Então, essa expressão, essa transformação da dor em serviço é talvez a saída melhor e maior. E em vez de ficar na depressão, no choro, na angústia, na dor, né? na revolta, enfim. Né? Bom, na verdade, quando o Rispa provoca isso, já partindo agora para a nossa conclusão aqui, quando o Rispa provoca essa atitude de Davi, quer dizer, ela faz esperando que alguma coisa aconteça, e acontece, demora, mas acontece, né? No fundo, por trás disso, ela está assim, ela está fazendo muitas outras coisas. Entre elas, primeiro, estabelecendo aquilo que a gente chama de paz entre no caso do texto do Antigo Testamento, né? Paz entre as casas de Davi e de Saul, que como eles tinham incômodos entre eles, um morreu, outro ficou e foi para o poder. Então, como que resolve isso? Então, quando Davi vai lá e não só resgata os 5 filhos de Saul, 7 filhos de Saul, 2 da Rispa e 5 da Merab, e dá para eles o lugar de enterramento adequado. Ele também aproveita e busca. O texto não diz, né? Eu não fui ler muito para trás, mas o texto não diz onde é que estavam os corpos de Saul e de Jonas, que era o filho mais velho dele, mas certamente no campo de batalha, por ali, em algum lugar, né? Então, ele também traz esses 2 corpos, que esses corpos, sim, eram corpos de poder, né? Da representação do poder. Ele traz, então, com isso, ele sela a paz entre as 2 casas, né? A Rispa, por um lado, ela, com essa atitude de fé dela diante das dores e das injustiças, ela muda a trajetória do que acontece, né? Que não é que ela vai lá brigar, não é que ela vai lá esperando que Davi faça isso que ele fez. Ela vai lá pura e simplesmente com uma maneira de dizer do seu inconformismo, né? Não, eu me conformo, vou ficar com eles aqui até não sei quando, para sempre. Né? E isso provoca o ato político de Davi, que tem uma repercussão muito maior e muito mais intensa. Mas a lição diz para nós assim, é a atitude de fé dela que, na verdade, está por dentro de toda esse descortinar dos acontecimentos dali para frente, né? E nesse sentido, então, ela muda a vida dos outros também, não só a sua, né? Porque ela muda a vida dela e de todos aqueles que estavam no entorno dela, porque naquele tempo todo, de 6 meses, o pessoal foi acompanhando, foi estando junto. Então, todas essas pessoas aprendem e há uma mudança, não é? Então, nesse sentido, o testemunho acaba sendo fonte de bênção, né? Quando eu testemunho da minha fé, eu estou sendo fonte de bênção para aqueles que estão ao meu redor. E a ideia fundamental é que a dor, ela pode ser ressignificada, né? Toda dor pode ser ressignificada. Ela pode se tornar uma coisa boa. Ela pode fazer o bem para o outro, né? A dor pode se transformar, a força da dor pode se transformar na força, vamos para brincar assim, do amor, né? Da coisa que contribui, da coisa que constrói, né?
lutando pela justiça, portanto, e ajudando outras pessoas. Como igreja, né? O que significa isso para a gente, né? Que a igreja, embora ela seja muito atuante, ou ela, assim, ela, em tese, ela deveria ser muito atuante, nem sempre ela é, né? Sempre no período de eleições eu penso isso. Porque o que é ser atuante nesse momento de eleição, né? Eu aqui na classe tenho vivido uma situação assim, né? Como é que a gente faz com as diferenças das posições políticas das pessoas, né? Onde é que está o fio condutor que separa o respeito e o direito, né? O respeito ao outro, a postura do outro, e o direito que eu tenho de me expressar, né? Onde é que, qual é o fiozinho tênue da censura, vamos dizer assim? No próprio grupo que nós temos enfrentado. Quero que na igreja, na verdade, a igreja faça. Eu sempre desejo que tenha um documento, que tenha um posicionamento oficial, isso tem. Mas e o pastor e as lideranças da igreja deveriam dizer, não deveriam dizer, porque sempre fica assim, se a gente não diz, o outro diz, alguém diz, né? Então, como é que faz isso? Nós somos muito imaturos politicamente, né? Nós temos uma maturidade política incrível, porque a gente não consegue falar sobre a diferença sem brigar, sem estabelecer isso é muito ruim. De qualquer forma, a igreja, para a igreja, supõe-se que ela seja acolhedora das pessoas e das famílias, né? Ela acolha, a igreja tem que ser esse cenário todo mundo sobreviver e conviver, né? Para a igreja também parece que compete essa coisa de sustentar as pessoas dores, né? Do conforto, do cuidado, do zelo, da preocupação. O cuidado é sempre fundamental, né? Agora, prático, eficiente, tem fome, tem que dar comida, tem violência, tem que interferir, tem que resgatar, tem que, enfim. A igreja, às vezes, não consegue perceber muito que o seu papel também é fazer, né? Ela, muitas vezes, fica só na fala, né? E por que a gente espera, né, que, na verdade, a igreja faça essa intervenção? Porque, quando a gente pensa na sociedade, a sociedade é uma instituição social. E nós somos pessoas, mas a igreja a qual a gente pertence é outra instituição social. Então, se a gente, como igreja, como instituição, se posiciona, a gente tem uma forma de interferir melhor na sociedade, porque é uma instituição com outra instituição. O que às vezes a gente não se dá conta é que a gente sacrifica pessoas e deixa essas pessoas serem portadoras do discurso ou da interferência. E aí as pessoas são mais frágeis diante da sociedade. Porque já os abaixo-assinados que a gente recebe pela internet, as pessoas desaparecem. Mas, às vezes, a gente deixa só para uma pessoa falar, e aí ela fica demarcada, né? Então, assim, o texto da lição vai dirigindo a gente para a história, usando a história da RISPA, para nos dizer assim, ó, a gente, como igreja, tem que fazer alguma coisa. A gente, como igreja, tem que cobrar resultados. A gente, como igreja, tem que exigir, como igreja, tem que apontar os equívocos. A gente, como igreja, porque institucionalmente a gente tem força. Eu tenho que dizer com todas as letras e com muita dor no coração que eu acho que nós, como igreja metodista, perdemos muito essa capacidade de dizer, porque estamos enfrentando situações bem complicadas na gestão da igreja, e daí a instituição perde muita força, ela perde muito do seu papel, né? Do seu vigor, vamos dizer assim. Mas isso não significa que será sempre assim, né? Isso não significa que nós não vamos chegar a um outro momento onde a gente retome aquilo que a gente sempre foi, historicamente, assim por diante.
Então, vale a gente, de novo, reforçar isso, dizer de novo, porque a gente não pode perder o rumo só porque, momentaneamente, na nossa caminhada como igreja, a gente meio que se atrapalhou, meio que não está fazendo como deveríamos fazer, né? Mas a história de Rispa, então, só para a gente fechar e abrir para a discussão, a história de Rispa é um exemplo claro do quanto que, mesmo sem direito à voz, sem um direito social adquirido, que era o caso de Rispa, né? Que era uma escrava, é possível fazer coisas que na verdade, têm impacto, né? que têm força suficiente para impactar o convívio social, a vivência social. Né? Bom, um pouco por aí. E no dia de hoje, parece que mais do que nunca, a gente também pode pensar que a lição vem para nos instruir um pouco sobre como que a gente tem que se dar conta de que a urna é esse lugar vamos dizer assim, da reafirmação daquilo que a gente acredita, e no nosso caso, em termos do respeito aos direitos humanos, a miséria, a fome, né? A igualdade dos direitos, a questão da mulher, a questão do negro, a questão do homossexual, tudo isso que são os nossos problemas sociais, é na urna que a gente pode dizer isso e investir num ou no outro que possa representar para a gente essa luta, né? No fundo, votar hoje é mais ou menos iniciar uma luta pelos próximos 4 anos, porque a gente se elege o candidato que a gente acredita que nos representa, a gente vamos dizer, tem liderança, né? E tem um grupo de pessoas que está em torno dessas ideias, tentando fazer com que elas frustrem. Essa é a forma mais simples, vamos dizer assim, que abre portas e abre caminhos para a gente, quem sabe, individualmente também ter as nossas ações na sociedade. Né? Vamos lá? Quem quer falar? O que a gente quer dizer? Se a gente conhecia a Rispa, eu vou te contar para vocês que pouco ouvi falar da Rispa na minha vida toda. Nunca tinha lido nada, não tinha lido esse texto, né? Então, assim... Vamos lá. Fale, Beatriz, queria falar? Bom, que bom, né, que a gente está tendo, apesar de poucas pessoas, mas que bom que a gente está tendo esse momento e esse texto que a Rosa acabou de redigir para a gente, né? E que a justiça seja feita. A gente tem um momento aí, hoje, muito, mas independente disso, a Rispa nos concede, né, um pensamento que eu, francamente, que eu nunca tinha ouvido nela, mas foi um momento assim muito propício, né, para a gente tentar tomar uma consciência daquilo que a gente pode fazer por nós e pelos outros. A gente tem que ter empatia, pelo pouco que eu entendi do texto, empatia pelos outros e ter consciência da nossa responsabilidade como cristãos. Porque Jesus nos colocou na Terra para sempre, como a Rosa falou, aprender a vivenciar o seu evangelho, mas no evangelho também crítico, né? E ele sempre nos dá sabedoria, discernimento. Cabe a nós escolher, saber escolher. É isso, então. Obrigada. Tá bom, obrigada. Legal, vamos lá. É interessante ver como que as falas batem na gente, em cada um de nós, né? Isso é quando a gente lê assim também, cada um de nós tem tanta individualidade, né, que pode trazer para cá. O que mais? Então, eu não, também não, eu nem conhecia essa personagem. A Bíblia é uma caixinha de surpresas, né? Porque a gente tem muitas figuras interessantes assim para explorar, né? Para conhecer. Legal. Acho que foi para todo mundo, até para mim foi. Obrigada, André. A Esther falou aqui, vocês não estavam escutando, mas eu vou falar para vocês. Ela disse que é de coragem, que ia para a luta, né? E que interessante que é a gente poder observar a luta que ela fez pelos seus mortos, né? Pela sua descendência.
no sentido de cuidar da sua descendência, né? de zelar por ela. E ela foi e acabou conseguindo mais até do que talvez ela esperasse ou almejasse. Ela terminou dizendo: eu gosto de mulheres assim, corajosas, gosta, né? Acho que até os homens gostam, né, André? De mulheres corajosas que vão à luta, né? Não, isso não é uma conquista esse tipo de feminismo não é uma conquista da modernidade, já isso é assim mesmo, né? A gente reconhece quem é valoroso, quem tem coragem. Muito bem. O que mais, gente? Fale, Ivonete, venha pra cá. Não? Ivonete está quietinha hoje, que olha... É. Na verdade, né, pessoal, acho que assim, para a gente que tem uma vivência de igreja já há mais tempo, não tá começando, não está reconhecendo agora, né, a força e o poder do Evangelho, certamente essa discussão do tema da lição de hoje ela é recorrente na nossa vida. A gente sempre está se perguntando: será que eu devo fazer isso, devo fazer aquilo? Eu, assim, frequentemente, eu digo: o que Jesus faria mesmo no meu lugar? Né? Qual é a atitude certa, né? Na relação com os filhos, na relação com os pais, aqueles que estão mais jovens, na relação com os amigos para todos nós, né? nas grandes discussões, porque a gente vive numa sociedade de muitas divergências, né? Quanto mais a sociedade evolui, mais novidades, mais informação a gente tem. Então, assim, essa atitude colaborativa ou não colaborativa, né? Agressiva ou adequada, amorosa, esse cuidado com o outro ou não cuidado com isso está sempre muito presente na nossa vida. Isso é muito concreto, muito real. E aí, assim, no fundo, a gente tem o princípio: sim, devo fazer o bem para o outro, sim, devo ajudar as pessoas, sim, devo lutar pela justiça, sim, devo brigar para que a coisa seja certa. Mas cada situação é uma situação, cada circunstância é uma circunstância maduro, mais ou menos bem para tomar ou não tomar uma determinada posição. Então, é muito singular, né, o jeito como a gente vai se colocando. Eu acho que o fundamental é a gente não sentar numa cadeira e entrar numa situação de comodismo espiritual, vamos dizer assim, né? Espiritual nem é a melhor palavra, mas um comodismo no nosso papel como igreja no mundo, né? Porque nós temos sempre coisas para fazer e nós sempre temos, infelizmente, nós sempre temos situações nas quais a gente pode intervir, ou para cuidar dos mortos, né? Que é o caso da rispa, e que a Esther chamou tanto atenção, não é? E que o filmezinho da Futura, que a Luciana vai colocar para nós no grupo, exemplifica. Mas, assim, nas circunstâncias do cotidiano da vida, na vida profissional, no trabalho, no convívio com os amigos, enfim, a gente sempre está nesse exercício de buscar o melhor, né? enquanto performance da gente como cristão. E claro, a gente está sempre muito aquém, né, daquilo que o Senhor pensou e desejou para todos nós. Mas é uma caminhada, né? É o processo de busca, e a gente vai se fazendo a cada dia, vai se... Eu não sei se acontece com algum de vocês, eu já estou mais velha, né? Eu acho que mais velha que vocês, eu e a Esther somos as mais velhas, né? Não sei quantos anos a Esther tem, mas eu sou velhinha também já. E eu tenho descoberto, assim, que tem coisas dentro de mim que já estão... Eu tenho um amigo que usa essa expressão, já estão apaziguadas, né? Já estão, assim, tá resolvido isso. Então, assim, eu não tenho mais nenhuma preocupação em pedir perdão para uma pessoa, em me desculpar, em fazer de novo, em voltar atrás. Tudo aquilo que na vida da gente, assim, era um pouco de orgulho, de vaidade, que todos nós tínhamos ou temos, isso para mim hoje já está apaziguado, como diz meu amigo, está resolvido. Né? Então, assim, a vida cristã vai tomando um rumo um pouco diferente. Eu tenho isso, assim, né? Uma questão da mística, de, em vez de brigar com o sujeito, eu vou orar por ele, né? Assim, tem coisas que eu já não acredito mais que a palavra possa resolver, mas eu creio, sim,
que a vontade de Deus é poderosa e que orar para Ele é dizer, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer, né? Então, eu tenho situações muito concretas da minha vida pessoal, familiar, particular, enfim, em que muito mais efetivo foi orar pela pessoa do que tentar explicar ou conversar ou discutir, né? Porque o poder invocado é o poder do Senhor, não é o meu, né? Também é uma coisa muito particular, muito de cada um de nós, cada um de nós tem o seu jeito, né? A sua estratégia e tal. O que é fundamental numa lição como a de hoje, acho eu, é que a gente não entre em tranquilidade, que a gente fique sempre assim atento, sempre desejando, né, fazer o melhor. E sempre se perguntando se aquilo que a gente está fazendo é o nosso melhor possível. Porque às vezes a gente faz o melhor e poderia fazer melhor do melhor, né? Então, assim, cada um de nós é que sabe isso, quanto que é. Na eleição agora de hoje, então, que Deus, por nós o melhor, né? Que a gente tenha feito o melhor na urna, ou vá fazer o melhor na urna. Que a dignidade do país, né, e das pessoas seja resgatada e a justiça seja feita, passando dificuldade e problemas, assim, né? Dores e falta de bens mínimos necessários. Né? Podemos terminar? Alguma contribuição mais? Alguma coisa? Não?